Irmãos, o texto da Isaías 6, e agora é o que ele faz depois de ser tocado, purificado, perdoado, justificado diante do Senhor. Lembrando que justificação é diferente de perdão. Justificação é uma declaração de Deus, que Deus considera justo o pecador, ou seja, Deus olha para nós e não enxerga-nos mais como pecadores, mas como seus filhos, como se tivéssemos vivido uma vida perfeita como a de Jesus, como se tudo que Jesus fez, realizou, fosse jogado sobre nossa vida, e por isso nós temos então esse relacionamento com Deus. Então, depois de tocado e purificado o pecado, diz o versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia. Depois disso o quê? Depois que eu fui tocado, depois que eu fui purificado do meu pecado, depois que Deus agiu em mim, Deus mudou a minha vida, Deus tocou os meus lábios. Depois disso, então, eu ouvi a voz do Senhor que dizia. Irmãos, eu creio que a igreja tem avançado até um certo ponto de pregar o evangelho, de chamar pessoas ao arrependimento, mas depois então a pessoa arrependida, creu em Cristo, agora ela começa a frequentar a igreja, sentar no banco e ficar profissional em sentar no banco, em ser agora sentar e ir e vir, e não se envolver numa vida para a glória de Deus. E a tese a ser respondida nessa manhã, nessa segunda mensagem, é como viver uma vida íntegra ou inteira para a glória de Deus. E o conceito aqui é de corandeu, termo cunhado pela reforma, de estar diante de Deus, toda a vida diante de Deus, ter uma vida íntegra diante de Deus. Ele ouviu a voz do Senhor que dizia. E qual era o conteúdo da voz do Senhor que ele ouviu? A quem enviarei e quem há de por nós? Ele ouve a conversa da Trindade. Alguns vão falar que Deus estava falando com anjos, mas Deus não vai enviar anjos para pregar o Evangelho. Deus falando com Deus, ele ouve agora o Senhor. Ele ouve o clamor, porque a missão é de Deus, não é dos anjos. A missão é do Senhor. Se a missão fosse da igreja, a gente estava perdido. A missão é de Deus, por isso que ela vai dar certo. Porque é Deus que está à frente. Ele ouve a voz do Senhor e Deus pergunta: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? O Deus soberano resolveu usar pessoas como meio de graça, usar seres humanos caídos, agora restaurados por Ele, para pregar a maravilhosa graça que nós cantamos aqui. E ele então, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo então a voz do Deus Todo-Poderoso, ouvindo a indagação do Deus Trino, ele se coloca à disposição. Ele diz: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, usa a minha vida, envia-me a mim. Então nós vamos trabalhar sobre essa questão de por que Isaías, agora ouvindo a voz do Senhor, se coloca à disposição de Deus para viver uma vida completamente entregue à mão do Senhor, para ser voz de Deus, para pregar o Evangelho como voz profética para aquela nação e para servir ao Senhor. Irmãos, viver uma vida na presença de Deus é entender que absolutamente tudo que estamos fazendo e onde é que nós estejamos fazendo, nós estamos agindo debaixo do olhar fixo de Deus. Deus não fica trancado aqui quando acaba o culto. Fechar a porta, Ele vai com a gente. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele nos enxerga o tempo todo. Spurgeon falava o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou é um missionário ou é um impostor. Não há uma outra opção. Ou sua vida está em missão, ou você é um impostor. O pregador Batista falava isso. Então, como viver uma vida diante de Deus? Já que nós acostumamos e fomos criados numa cultura influenciada pelo esse movimento católico que está aqui desde o descobrimento do Brasil, nós separamos a vida entre vida sacra, santa, e vida do mundo. Exemplo, reunião de oração, pedido de oração. Quero pedir uma vida profissional, sentimental, relacional, e às vezes eu peço estar numa sessão espírita. Eu pergunto: quantas vidas esse cara tem? Ele pede para um monte de áreas da vida, mas a vida é uma só.
Não existe isso, e todas essas áreas da vida devem estar à disposição de Deus e à vontade de Deus. Corandel trabalha assim, o seguinte: Lutero e tanto Calvino trabalhavam esse conceito de a nossa vida por completo está diante do Senhor. Deus é onipotente e todo o universo, não há um lugar sequer que seja o remoto, que possa escapar o olhar penetrante do Senhor. Estar consciente da presença de Deus é também estar muito bem ciente da soberania. Como é que eu vivo uma vida para a glória de Deus? Uma vida integral, toda ela para a glória de Deus. Quando eu percebo a soberania de Deus, quando eu creio que Ele é soberano sobre toda a minha existência. Não existe nenhuma área da minha vida que Deus não possa botar a mão e falar: é meu. Então, o jeito como eu cuido da minha profissão, do meu estudo, do meu casamento, dos meus filhos, tudo isso tem a ver com Deus. E tudo isso foi colocado para a glória de Deus em minha vida. Quando nós temos consciência da soberania de Deus, essa experiência uniforme dos santos em reconhecer que se Deus é Deus, então Deus realmente é soberano. Se Deus é Deus, Ele é soberano. Ele tem o controle da nossa vida. Mas geralmente o que nós fazemos, nós queremos agora ir para Deus e falar: Senhor, eu tenho alguns sonhos, o Senhor entrou na minha vida, tudo bem, o Senhor me salvou do meu pecado, eu entendi disso, mas eu tenho alguns sonhos, Senhor, que vem antes de eu me conhecer o Senhor. Então, por favor, eu te peço, mantenha esses sonhos, mantenha esse meu projeto aqui, e vai ficar tudo bem. Só quero que o Senhor assine embaixo dos meus projetos. O Senhor, e que a gente fala ainda que é para a glória de Deus, só vai ficar bonitinho, né? Mas não é nada, a gente quer. Uma vez pregando num culto, o missionário chamava para quem tinha sentido essa disposição para ir para o campo missionário. O filho do pastor levantou para ir, o pastor segurou no braço: não, você não, tem outros planos para você. Que é bom até não tocar na nossa família, né? E a gente também reduziu a vontade de Deus a apenas ir para o seminário, se preparar para o pastoreio, que é uma grande obra, ser um missionário, ou alguém que está expondo o evangelho à frente de uma igreja. Irmãos, reduzir a vontade de Deus a isso é não entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Os santos de Deus, os homens do Novo Testamento, do Antigo Testamento, tinham essa consciência que tudo quanto faziam era para a glória de Deus, porque Deus é soberano. Quando Saulo foi confrontado pela glória de Deus, refugente em Cristo ali, ressurreto diante dele ali, e aparece no caminho, Paulo, ao ver a luz que o cegara, e ele perde a percepção no sentido visual, mas ele diz o seguinte: quem é Senhor? Porque ele já afirma de cara, seja lá quem for que está aparecendo para mim, Ele é soberano sobre a minha vida, porque eu não queria isso. Ele marcou esse encontro comigo, Ele é Senhor. Ele já afirma de primeira instância quem é Senhor. E Senhor aqui é Kyrios, é de soberano, Senhor sobre todas as coisas. Irmãos, a igreja precisa ter essa consciência. Nosso Deus é soberano sobre a vida da igreja em todo momento e em todo tempo. Isaías ouve a voz do soberano e ele se coloca à disposição do soberano para agir em sua disposição. Viver sobre a soberania divina envolve muito mais do que uma submissão por causa do medo da punição. Pelo contrário, viver sobre a soberania de Deus envolve reconhecimento de que não há objetivo maior e mais elevado do que oferecer honra a Deus. Porque a impressão que eu tenho às vezes é que as pessoas desconfiam que Deus é bom. As pessoas têm medo de consagrar a vida ao Senhor, porque se eu consagrar demais a minha vida, Deus vai me mandar para o Afeganistão. É como se Deus tivesse um desejo sarcástico de, não, está muito consagrado, então eu vou levar lá para a China para morrer logo lá. Aí tem gente que não se dedica tanto ao Senhor, aí fica, não, é melhor ficar aqui no meio do caminho, porque se me consagrar muito, me dedicar, vai que Deus me chama para ser pastor, Deus me livre. Aí fica vivendo uma vida de não entender que não existe coisa melhor do que ter uma vida que glorifique ao Senhor, uma vida em santificação.
diante de Deus. Então eu não me santifico com medo de punição de Deus, mas porque agora existe prazer em servir ao Senhor. Viver sob a soberania significa que nossas vidas devem ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E poucos na história do cristianismo trabalhou tão bem isso quanto os puritanos, em que eles tinham normas inclusive para os negócios, para o cristão. Os homens eram disciplinados se no meio do negócio eles perceberem a usura, se eles foram gananciosos demais, se não serviram com o seu trabalho para a glória de Deus. Eles eram disciplinados na igreja, porque eles tinham a sua profissão deve ser exercida para a glória do Senhor. Porque a concepção aqui qual é? Que a dona de casa que cuida dos seus filhos, o médico que está fazendo um bom trabalho, o dentista, o pedreiro, todos eles estão cumprindo, assim como um pregador, em mesmo grau, em mesma ação do Espírito Santo, estão fazendo as mesmas coisas, vivendo para a glória de Deus. Então você precisa tirar da sua cabeça, como eu conhecia um rapaz, que falava assim, não, daqui para dentro, ele falava assim, para dentro do trabalho, não, aqui eu sou só profissional, do portão para fora que eu sou crente. Assim, então que você não morra aqui dentro, né? Você vai para o inferno direto. Se morrer aqui dentro do trabalho, vai para o inferno, mas lá fora, quem sabe? Essa dicotomia é diabólica. É pegar espaços da nossa vida e falar que Deus aqui Ele não domina, mas Ele é soberano, Ele domina toda a nossa vida, a nossa profissão, o nosso futuro, o casamento está diante do Senhor. Devemos ter toda uma vida diante da soberania de Deus, entender que não existe nada mais elevado, nada mais precioso do que honrar a Deus. Um rapaz perguntou a Lutero como viver uma vida para a glória de Deus. Eu quero servir o Senhor. Ele falou assim, qual a sua profissão? Ele, eu sou um sapateiro. Então seja o melhor sapateiro, construa o melhor sapato e venda pelo preço mais justo, e você vai estar glorificando ao Senhor. A profissão também é para a glória de Deus. O primeiro relato do Espírito Santo enchendo alguém na Bíblia não é para pregar, é para fazer uma arte, para esculpir a Arca da Aliança. Primeiro relato do Espírito Santo enchendo alguém. E a gente não consegue mais ver isso. Precisamos de médicos cristãos buscando a cura do câncer. Precisamos de homens à frente aí na vanguarda. A igreja sempre teve homens em vários lugares da sociedade que estavam lá realmente vivendo uma vida para a glória de Deus. Wilberforce, que foi o grande homem dos Estados Unidos, um senador exemplar, que enquanto era pastor, ele, enquanto senador, nunca abdicou do pastoreio, porque, irmão, uma coisa, pastor não pode estar na política. Se pastor quer ir para a política, ele não entendeu a vocação dele. O chamado é mais sublime, é para a pregação do Evangelho. Mas ele não assumiu o pastorado enquanto era político. Foi responsável pela libertação dos escravos nos Estados Unidos. Perceba bem, irmãos, mas ele é filho de quem? Na fé de Watson, que era capitão de um navio negreiro, de escravo, traficava escravos, esse homem. Num dia de uma grande tempestade, com medo da morte, se ajoelha e pede perdão a Deus e diz que vai agora servir ao Senhor. Ele carregava escravos. É ele o autor da letra Amazing Grace, Maravilhosa Graça, que parece ser um canto dos negros lá, dos escravos da África Oriental. Ele só fez a letra, a melodia ele pegou de outro lugar. Esse homem agora, salvo por Jesus Cristo, agora, percebe bem que Deus faz através da salvação de uma pessoa. Esse homem agora é pai na fé de Wilberforce, que vai lá na frente ser instrumento de Deus para libertar os escravos. Deus salva um homem, e através da salvação desse homem, liberta as pessoas da opressão que estavam vivendo naquela época. Esse é o poder da salvação, irmãos. Homens salvos produzem, irmãos, obras extraordinárias. Em Deus faremos proezas, porque Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso foi pregado ontem aqui. A igreja é essa, irmãos, é esse agir de Deus na humanidade.
Deus usa a igreja, a sua noiva, para salgar o mundo, para ser luz do mundo, para mostrar Jesus Cristo como nosso Senhor em todas as esferas da nossa vida. Então você que é uma dona de casa, seja a melhor dona de casa que pode existir. Seja uma mãe segundo a vontade de Deus. E como precisamos de mães e pais segundo a vontade de Deus. E criar nossos filhos segundo a vontade do Senhor. Eu, irmãos, era muito levado. Minha mãe, graças a Deus, a vara de goiaba lá em casa, eu tinha que tirar a própria vara. Isso era pior, mas a vara me salvou. Senão eu estaria morto hoje, né? Vara de mamãe me salvou. Meus filhos são também atentados, filhos de Adão. Adão é. Então são bem levados. E eu estava lá, a gente fica mole conforme a idade, não tem mais vara, mas a gente dá uns gritos de vez em quando. E para com ele, e eu percebi que não estava ensinando a eles o evangelho dessa maneira. E o relacionamento com o pai. Então agora, quando eles estão lá quebrando tudo dentro de casa, fazendo aquela bagunça, eu falo só duas coisas para ele. Falo assim: filhos, quem sou eu? Falo assim: sou meu pai. O que eu sinto por vocês? Eles respondem: amor. E então o que vocês vão fazer? Eles: obedecer. Porque pelo medo é fácil, minha cara de mal, fiz a barra há pouco tempo, para não assustar os irmãos. E basta gritar que realmente eles correm. Mas quando eu falar de um Deus que é pai, ele vai sentir medo de Deus. Mas entender que a obediência que eu tenho a Deus não é por medo, é porque Ele é meu pai e Ele me ama. E faz sentido obedecer a Deus, porque Ele me ama. Não é fácil, mas eu quero ensinar aos meus filhos o caminho do Evangelho. Porque a criação dos meus filhos deve estar diante de Deus. Porque muita gente na igreja, quantos filhos de pastores falam assim: eu quero ser tudo, menos igual ao papai. Porque ele é uma coisa na igreja, mas aqui dentro, em casa, ele é outra coisa. Quanta gente que é um santo na igreja, um demônio em casa. Porque acha que em casa não é soberania de Deus. Deus é soberano em todo momento. Devemos ser santos na igreja e também santos em casa. Devemos ter uma vida que glorifica o Senhor. Quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Ele se dedica agora inteiramente à missão de Deus. Isso não cabe apenas ao clero, não ao pastor, não a uma espécie ou uma classe separada para isso, não. Todo cristão está na missão. Todo cristão está vivendo agora para a glória de Deus. Todo cristão agora é um instrumento de Deus para revelar ao mundo a glória do Senhor. Por isso, viver corandeu, viver diante do Senhor, é viver uma vida de integridade, uma vida de plenitude, que encontra unidade, coerência na majestade de Deus. Uma vida fragmentada é uma vida desintegrada, é uma vida que não é de verdade. É marcada por inconstância, desarmonia, confusão, conflitos, contradições. O mundo não ouve apenas a nossa voz, ouve também a nossa prática. O mundo também ouve como nós vivemos. Por isso, devemos pregar o Evangelho, mas sobretudo também viver o Evangelho. O cristão que compartimenta a sua vida em duas seções, religioso e não religioso, da fé e não da fé, falhou em compreender essa grande verdade. Ou toda a vida é da fé, ou nada é da fé. Ou toda a vida é de Deus, ou nada de Deus. Muitos cristãos estão vivendo, entregaram a vida para Deus, mas deixaram lá no fundinho um terrenozinho para o diabo, fazer um barraquinho. Não, pastor, minha vida está toda de Deus, mas tem uns pecados aqui que já está há tanto tempo na minha vida, que eu já até me acostumei. São os pecados de estimação, né, que a gente tem, e a gente usa argumento para tê-los na vida. Quanta gente usando o argumento de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, lembra da canção? Pastor, mas eu sou assim mesmo, eu estou aqui há 20 anos, Deus não muda o meu temperamento. Muda tudo.
tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criação. O melhor termo ali não é criatura, é o novo Gênesis. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Evangelho me chama para uma vida de novidade integral, completa. Toda a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Irmãos, o que marca a vida desses homens do passado é essa consciência. Eles não traziam para si glória. Paulo o tempo todo fala assim: eu não, a graça de Deus em mim. Lutero falava: não sejam luteranos, sejam cristãos. Não ouviram ele. Calvino a mesma coisa: eu sou saco de verme, eu sou pó. Jamais atraíram para si a glória que era de Deus. O que nós vemos hoje, os homens tentando a Deus, mexendo com a glória de Deus, atraindo para si a atenção que só a Deus é devida. Isso não é estar em missão, irmãos. Estar em missão é compreender, em primeira instância, que nossa vida deve ser marcada pela fidelidade, não pelo sucesso. Mais uma vez, os puritanos fizeram o contrário a isso. Não podemos medir a vida de alguém que é feliz ou não, ou está vivendo em santidade pelas coisas que ele tem, mas por sua fidelidade ao Senhor. Porque senão, irmãos, o que seria desses homens que não tiveram quase nada, senão aflições, muitas perseguições, mas tinha um Senhor na vida? O próprio Isaías vai pregar mais de 40 anos: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus envia. É o profeta evangelical, prega como nenhum outro em sua geração. Ele é o livro que Jesus mais cita no Novo Testamento, é o que mais falou da pessoa bendita de Cristo. Porém, ninguém se converteu em sua época. Nosso chamado não é para o sucesso, é para a fidelidade. Não se mede o ministério pelo número de pessoas, ainda que eu creia sim que o Evangelho é essa semente que vai crescendo e vai salvando pessoas. Creio sim que Deus quer fazer dessa igreja aqui em Muriaé um baluarte da verdade, um lugar de referência em pregação do Evangelho. Porém, ainda que os bancos fiquem vazios, ainda que ninguém ouça a mensagem, é na fidelidade nós precisamos andar, e não em busca do sucesso. Porque quando eu busco o sucesso em detrimento da fidelidade, eu abro mão de pregar a verdade. Porque eu vou começar a abrir mão da verdade do Evangelho para ter pessoas a meu lado. Jesus é completamente o contrário de tudo isso que está sendo pregado hoje. Jesus tem mais de 3.000 pessoas em João 6 ao redor dele, fora mulheres e crianças, e ele então começa a pregar o absurdo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem não comer de mim não tem parte comigo. Pessoal, que negócio é esse? Que pão vivo é esse? Deus mandou um maná lá no deserto, como é que ele fala que ele é o pão agora? E que nem comer dele? Que canibalismo? Que negócio é esse? Nós vamos embora daqui, Jesus. Continua com o milagre que a gente fica. Essa mensagem aí está muito esquisita. Não tem parte do meu sangue quem não se alimentar da minha carne, beber do meu sangue. Não, isso aí já é demais. Vamos embora daqui. Você não sabe, irmãos, o quanto é terrível ver um monte de gente indo embora. Imagine 3.000 pessoas virando as costas e indo embora, desistindo de caminhar com Jesus, desistindo de caminhar com Ele. Agora está ficando 12. Qual seria a regra da liderança eficaz? Valorizar quem está ficando. Está ficando 12, vamos valorizar essa galera que está chegando junto aqui. Jesus olha para os 12, não quer ir também não? Aproveita. Aproveita aí todo mundo, vai também, vai. Aí Pedro: para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras. Perceba bem, irmãos, para onde é que nós vamos? Se só tu tem a palavra. Eu não estou por causa do Senhor, por causa das coisas momentâneas. É a tua palavra que nos traz vida eterna. Para onde é que eu vou? A minha vida só tem sentido no Senhor. Eu era um pescador, o milagre veio, eu abandonei milagre pelo Senhor, porque a tua palavra, ninguém fala como tu. Eu estou preso à tua palavra, estou preso contigo, eu estou firmado em sua palavra. Agora sim, até que enfim uma resposta boa, até que enfim alguém vai ficar consciente. Jesus abre mão, irmãos, de companhia que não é verdadeira diante dele,
E só quem sabe quem é de verdade consegue caminhar assim. Pedro diz essa palavra maravilhosa: nós estamos contigo por tua palavra. Agora é hora também de valorizar, tem que dar um ânimo. Jesus vai e fala assim: tá bom, mas tem um de vós que é o diabo. Pronto, Jesus. Aí você complica, Jesus. Porque tem gente que fica que mesmo não está por causa da palavra, mas fica. Jesus perde 3.000 pessoas, mas se mantém em fidelidade ao seu Pai, porque vive uma vida para a glória de Deus. Irmãos, uma vida para a glória de Deus não abre mão da ética e a moral do Evangelho para ter pessoas ao seu redor. Não confia em estratégias apenas, confia na mensagem do Evangelho. Confia que ir em nome de Deus para a vida, não apenas para pregar, mas para viver para a glória de Deus, é um chamado que cabe a todos nós. Isso não significa, repito, isso não significa sucesso. Isso significa a companhia de Deus presente o tempo todo. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temos o que temer, porque Deus está conosco. Viver uma vida para a glória de Deus não vai atrair talvez muita gente, mas vai com certeza atrair o olhar de Deus para a sua vida. Deus vai estar sendo glorificado, e isso é suficiente. Isso significa que Jesus foi tão religioso quando trabalhou na carpintaria de José, tanto quanto fora religioso quando esteve no jardim de Getsemane. O ministério público de Jesus começa aos 30 anos, mas antes já tinha ministério. Qual foi o ministério de Jesus? Ser um bom filho, honrar o seu pai e sua mãe, ser um bom carpinteiro. Enquanto estava lá sendo, na carpintaria de José, já estava glorificando a Deus com a sua vida. Aos seminaristas, quem espera terminar um seminário para ser para a glória de Deus, nunca vai ser. Ou você é agora, ou não será nunca. Tem gente que, não pastor, depois que eu terminar, depois que eu fizer, aí eu vou ser uma bênção. Não, nunca vai ser bênção assim. Você pode ser bênção agora. Fui para a África com uma senhora de 76 anos, e ela só sabia fazer crochê. Eu assim: o que você vai fazer lá? Vou fazer crochê para a glória de Deus. Ensinou um monte de mulher a fazer crochê lá, e ensinou aquele negócio maravilhoso. As mulheres aprenderam, conseguiram ter o que comer, vender o paninho e ter alimento à mesa, porque uma senhora de 76 anos, aposentada, estava largada na igreja, falou que ela não podia fazer nada mais. Ela: vou usar tudo que eu tenho para a glória de Deus. E usou também para a glória do Senhor. E vidas foram alcançadas através disso. Você pode usar e deve usar os talentos que Deus colocou à sua disposição para a glória dEle. Integridade é encontrada em homens e mulheres que vivem suas vidas nesse padrão de consistência, não da interpretação de personagens, não ser uma coisa em um ambiente, ser outra em outro ambiente, mas integralmente à disposição de Deus. É um padrão cujas funções são basicamente as mesmas, dentro e fora da igreja. É uma vida sincera diante de Deus. É uma vida na qual absolutamente tudo que é feito para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Trazendo os princípios do Evangelho. Por isso, Deus requer de nós obediência constante. Deus está sempre de olho em nossa vida, ou com juízo ou misericórdia. Quando erramos, o juízo de Deus, que nos chama ao arrependimento, ou quando acertamos com sua misericórdia. Mas o fato é que ninguém está neutro diante do Senhor. Ou você está vivendo uma vida para a glória de Deus, ou uma vida que envergonha o nome do Senhor. Galeno, um historiador grego, que depois teve residência em Roma, copiando a República de Platão, ele fala assim: os cristãos são gente completamente indouta e humildes, mas vivem como verdadeiros filósofos, porque eles não temem a morte
que eles eram levados à morte constantemente, não temem a morte e não vivem de maneira desregrada a sua sexualidade. A visão de fora para os cristãos eram essas: esse povo não tem medo da morte. Como tem medo da morte se encontrou o Senhor da vida? E outros não vivem a sua vida desregrada em relação à sexualidade, que era a grande temática da época. Todo culto pagão havia sexualidade, havia então pornografia, os bacanais ao deus Baco, né, a questão do vinho, glutonaria. O cristão era visto pelos de fora como alguém que encontrou uma felicidade tal na vida, que não tinha medo da morte, nem precisava ver uma vida como animalesca, no sentido apenas de sentimento e alegria momentânea, para serem felizes. Eles serviam o Senhor e se dedicavam a Ele. Irmãos, o que falta hoje na igreja é essa disposição ao serviço, essa disposição integral a viver uma vida para a glória de Deus. É colocar toda a existência para a glória do Senhor. É entender de fato que no Evangelho, quando eu sou tocado por Deus, eu ouço essa voz de Deus, e é impossível ficar indiferente diante dessa voz. A quem enviarei? Quem há de por nós? Isaías não transfere a responsabilidade. Não vou pagar para que o pastor vá lá pregar por mim. Ele diz: não, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. O homem que há poucos instantes se achava o pior de todos os homens, agora tocado pela graça de Deus, se sente fortalecido ao ponto de se colocar nas mãos do Senhor. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero viver uma vida para a Sua glória. Irmãos, e uma vida para a glória de Deus não é um caminho fácil, mas um caminho seguro. Não sei por quais caminhos o Senhor vai me levar, mas eu conheço muito bem o meu guia, isso é suficiente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, um vale que a morte está tão perto que faz sombra, não temerei mal algum. 3 coisas, como é que eu aplico essas verdades na minha vida? Eu só vou ter uma vida integral diante do Senhor quando Cristo for meu maior bem, quando eu não negar nada a Ele. O Evangelho é da cruz, mas a vida também é da cruz. A espiritualidade também é da cruz. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse rapaz que eu acolhi, que é o faixa preta lá da nossa igreja, cuida do filho de todo mundo, recém-chegado na fé, esposa grávida, primeiro filho, feliz da vida, 9º mês, 2 semanas antes de o filho nascer, vai vasculhar, batimento cardíaco parou. Quando foi ver, sua bebê estava morta, 9º mês. E aí teve que tirar, eu tive que fazer o sepultamento. E ele, diante de mim, eu sou cuido do filho de todo mundo, porque Deus não me deixou ter minha filha. Eu vim agora para Cristo, eu era alguém que vivia contrário à vontade de Deus, agora eu vim para Deus. E agora isso acontece. Deus é soberano sobre todas as coisas. E para onde é que eu vou para falar para esse homem? Para onde é que eu posso olhar na Bíblia para olhar para esse homem e falar: Deus sabe o que é isso? É na cruz o seu encontro. Pude falar: meu irmão, os caminhos do Senhor são misteriosos, mas Deus é soberano. Deus sabe o que é perder o filho. Ele perdeu o seu filho por nós naquela cruz, e Ele está contigo na sua dor. E esse rapaz agora, faz agora 1 mês que seu filho nasceu agora, João Vitor, nasceu agora um novo filho. E ele, na aula lá no tatame, ele reuniu todo mundo e falou assim: eu era alguém arrogante, vim para Deus, mas me achava senhor da minha vida, estava tudo certo, eu achava que dominava tudo, estava tudo correto, me achava alguém acima da média, até perder minha filha e perceber a minha arrogância, sabendo que eu não tenho poder de nada. Foi preciso perder a minha filha para ainda amar mais esse Deus, sabendo que Ele pertence à vida, é Ele que vem a vida e a morte. Olha, irmãos,
no meio da dor, Deus revelando a sua graça. E ele, vou continuar, e meu filho agora é oferta ao Senhor. O filho ficou internado no CTI, ele, pastor, Deus deu a vida, e vai manter ele vivo se ele quiser. Meu filho não é meu, é do Senhor. Isso é uma vida corandeu, uma vida para a glória de Deus. Os filhos não são seus, são do Senhor. A profissão não é sua, é do Senhor. O dinheiro que você tem não é seu, é do Senhor. É tudo do Senhor e para a glória do Senhor. É por isso que nós investimos no reino de Deus. Damos a nossa vida para a glória de Deus, porque é dele. Mas somente quando eu tenho Jesus como um bem maior da minha vida, eu olho de maneira correta para a minha família, para os meus bens, e não idolatro essas coisas, porque eu sei que tudo pertence ao Senhor. Só dessa maneira eu vivo para a glória de Deus. Segundo, viver para a glória de Deus é estar disposto também a perder tudo o que Deus colocou em suas mãos, porque como foi falado, Ele é o seu bem maior. Eis-me aqui, envia-me a mim, para fazer a sua vontade, fazer o seu querer, porque eu não posso ficar indiferente à sua vontade, Senhor. Tu és meu maior bem. Mohammed, cristão do Sudão, antes ele era muçulmano, filho de um sheikh, foi mandado pelo seu pai a estudar o Novo Testamento para combater, para ser um apologeta do islamismo. Irmãos, há um problema, cuidado ao ler a Bíblia, tá, meus irmãos? Deus pode falar com você. Quer continuar do mesmo jeito, não leia a Bíblia, mas leu a Bíblia, cuidado. Deus pode falar com você. Ele começou a ler a Bíblia, leu Mateus, Marcos, Lucas, chegou João, não teve jeito. Deus revelou a ele, e ele confessou a Jesus que foi perdoado, chegou em casa feliz da vida. Pai, Alá falou comigo, e Alá tem um filho. Tomou um tapa na cara, foi expulso de casa, porque ele falou que Alá tinha um filho, o nome dele era Jesus. O pai dele muito rico, dono de mesquita, mas foi colocado à rua, se transformou em morador de rua, mendigando pão. Um dia um pastor passou por ele, ouviu a história dele e resolveu acreditar. Indo para a casa do pastor, casou com a filha do pastor. Então cuidado, tá, pastor, receber pessoas. Casou com a filha do pastor. Mohammed agora é um cristão. Pastor Mário, da Missão Mais, está reunindo os seus pessoal lá do Oriente para ter uma conversa. Me chega Mohammed na reunião, todo arrebentado, ensanguentado. E pastor Mário olha para ele, filho, o que houve? O que aconteceu? Não, pastor, vamos começar a reunião. O brasileiro não sabe muito bem o que é isso. Não, calma aí, como assim? Não, vamos para o médico. Foi levar Mohammed para o médico. No caminho foi conversando, o que houve? Ele, pastor, eu tomo 2 costas por semana, o pessoal vai lá em casa e me bate. Pegaram até leve comigo, eu estou bem, vamos para a reunião. Não, vamos para o médico. Pastor Mário, constrangido com aquilo, você nunca pensou em desistir? Você apanha por causa de Jesus, por causa do Senhor. Ele, não, pastor, nunca pensei em desistir. Ele embarga a voz e lembra, apenas uma vez, em um momento eu pensei em desistir. Quando entraram em minha casa e naquele dia resolveram não me bater, resolveram tocar na pessoa que eu mais amo depois de Cristo, que é a minha esposa, e chupar a esposa na minha frente. Naquele momento eu queria que aquilo parasse de alguma maneira. E eu ia negar o Senhor, eu ia falar não porque eu não amasse, é porque eu não conseguia ver minha esposa sofrendo aquilo. E quando ela olhou para mim, viu que eu estava fraquejando, ela olhou e falou assim, não ouse negar o único bem que nós temos. Não ouse negar o nosso Senhor. É desse evangelho que nós estamos pregando, é dessa afeição por Cristo. Viver para a glória de Deus, mesmo que a dor bata a nossa porta. Como diz Lutero, ainda que percamos filhos, bem mulher, embora a vida vá por nós, Jesus está, porque agora Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus ser por nós não significa uma vida de sorriso constante, mas ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Deus é presente, isso é suficiente, meus irmãos. Viver uma vida para a glória de Deus é viver na abundância, mas também na escassez, para a glória de Deus. É viver realmente toda a existência pautada na suficiência de Cristo.
Porque ter ou não ter, isso não vai fazer tanta diferença se eu tenho o Senhor na minha vida. Jesus não pode ser apenas um pingente na minha vida, um amuleto. Deve ser o centro da minha vida, em que todas as coisas ficam periféricas diante da verdade e beleza desse Evangelho. Precisamos de uma igreja, irmãos, e Deus chamou a igreja e diz que a porta dos infernos não vai prevalecer, porque a igreja não vai ficar se defendendo do inferno, não. Já viu alguém para a batalha tacar a porta na cabeça dos outros? Não, a igreja avança. A igreja avança e põe o pé na porta do inferno, e não há porta de inferno que resista à ação de Deus no meio da igreja. A igreja vai e avança para a glória de Deus e prega esse Evangelho. Conversei com meu irmão aqui um pouquinho, que prega no presídio, na rua, em lugares inóspitos, onde ninguém acha que pode brotar vida. Na terra seca, Deus, pela sua graça e seu poder, pode fazer desse lugar um oásis. Não há terra seca demais que a água do Espírito não possa regar e gerar vida para a glória do Senhor. Viver uma vida corandeu é viver para a glória de Deus em todos os ambientes, em todo momento e o tempo todo. Irmãos, isso nos chama, como falamos no primeiro momento, em primeiro lugar, saber que Jesus é nosso bem maior. Por isso, tudo que Ele deu está à disposição de Deus, para a glória dEle. E se Ele é meu bem maior, inclusive Ele pode tirar essas coisas também, que vai continuar sendo o bem maior. A marca dessa vida é a fidelidade, é a preocupação com o nome de Cristo, mais do que com o nosso nome. Terceiro, por Cristo ser nosso maior bem. Por Cristo ser nosso maior bem. Ter e não ter fica em segundo plano. O resultado disso é uma vida que vai, que sai sempre do templo, sempre da igreja, da congregação, com essa disposição de encarnar o que ouviu. É alguém que não consegue ficar indiferente à voz de Deus. Ele ouve a voz do Senhor por meio da sua palavra. Ele ouve a mensagem e fala assim: o Senhor me ajuda a colocar isso em prática. Estudantes de comportamento afirmam: se você não mudar, se você ouviu isso tudo nessa semana, nessa conferência, se você não colocar hoje ainda em prática, a sua vida vai se transformar em apenas informação. Mais uma coisa que você aprendeu, mas que não mudou o seu comportamento, porque não mudou a mente, o modo de pensar. Então hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Tenha uma vida dedicada ao Senhor da glória, toda ela. Toda vida dedicada ao Senhor. Tem uma canção antiga, uma poesia que fala: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. A vida toda está à disposição de Deus. E a imagem que vem dessa realidade de uma vida diante de Deus é de Abraão. Deus pede o absurdo a Abraão. Pede o seu filho único. Pede o filho que ele deu. Irmãos, só Moloque pede filhos. Naquele contexto, você consegue imaginar isso? Os pais vindo, entregando a Moloque seus filhos, matando os filhos a Moloque para ter uma colheita próspera. Não apenas isso, entregava suas mulheres para se prostituírem com aqueles sacerdotes, porque eles achavam que o sêmen daqueles homens era bênção, era o sêmen do próprio Deus pagão, e abençoar a colheita. Assim também muitos homens estão fazendo com seus filhos, entregando a deuses estranhos, quando não supervisionam seus filhos, não entregam seus filhos ao Senhor, não ensinam o Evangelho às suas esposas. Também estão sacrificando, às vezes, para ter trabalho, ter muito dinheiro, traz dinheiro para casa, mas não há presença. Que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Deus agora pede a Abraão também o seu filho. Abraão podia pensar: isso é absurdo. Mas Abraão, assim como Isaías, ouviu a voz do Senhor e conhecia a voz do Senhor. Deus pediu, absurdo, mas se Ele pediu, eu entrego.
muita gente também ouve a voz do Senhor, mas acaba até repreendendo, não é verdade? Desafio da igreja, da obra missionária, de falar assim, agora pega e dá. Aí tu está repreendido, Senhor. E que dá o quê? Né? Como aquela criança que levou 2 moedas para a igreja, uma era de oferta, outra era para sorvete. No meio do caminho caiu a moeda, uma caiu dentro do bueiro. Ela, ih, Senhor, sua moeda caiu. É sempre a do Senhor que cai, nunca a do sorvete. Abraão ouve o absurdo, me dá o seu filho único. E ele vai dar para o Senhor. Vai entregar para Deus o que é de Deus e vai pedir. É absurdo, diz a Hebreus que Abraão cria na ressurreição, quando ele não tinha referência nenhuma de ressurreição, ele cria a si mesmo. Porque ele sabia que Deus não é Moloque. Nosso Deus é bom. Não sei porque ele pediu meu filho, mas eu vou dar a ele. Isaac já tem uma idade razoável. Pai, está aqui, né? A lenha, o fogo, mas cadê o cordeiro? Flávio José vai falar que Abraão diz, você foi pedido para Deus. Deus pediu você. Tocou, viu? Deus pediu você e eu vou entregar. Isaac aceita seu sacrifício. Quando vai descer a mão, Deus grita a Abraão, não faça tal coisa, porque agora sei que você me ama, porque não me negaste o seu filho. Atingido pelo amor de Deus, nosso resultado a reação a isso é amor também por Deus. E como é que nós provamos o nosso amor por Deus? Não negando nada do que é de Deus em nós, dando tudo para Ele, para a glória dEle. Vivendo uma vida completamente entregue às mãos do Senhor. Santo Agostinho, ele era um homem promíscuo demais, vivia em bordéis. Um dia, Deus salvou. Ele ouviu alguém falando, cantando, pega e lê, ele pegou e leu Romanos, foi transformado. Depois ele volta na sua cidade, andando por lá. Uma prostituta o reconhece, corre atrás dele, começa a gritar, Agostinho, Agostinho. Ele apressa os passos, tenta fugir dela, não consegue. Ela, para, Agostinho, não está lembrada de mim? Eu sou aquelas noites, lembra de mim, Agostinho? Então Agostinho olha para ela e fala assim, estou vendo, tu és a mesma daquela noite, mas eu não sou mais o mesmo. Cristo mudou a minha vida. Estava distante de tudo e de todos, mas ao reencontrar o seu passado, percebe que toda a sua vida agora é para a glória de Deus. Eu não sou mais aquele daquela noite. Você não pode ser mais o mesmo depois do encontro com Deus, depois do que você ouviu. O que importa na vida daquele que crê, assim como Isaías, Pedro, é estar mais perto de Deus. E muitas das vezes Deus vai usar a dor para nos aproximar dEle. Mas o que importa é estar mais perto de Deus.